tudo bem? Como que vocês estão? O terceiro bimestre começando e com ele a gente traz para vocês Getúlio Vargas, né? A gente já sempre ouve falar do Getúlio Vargas, tem aqueles que defendem, aqueles que não, e eu vou te dar uma dica: nunca fale mal de Getúlio Vargas para uma pessoa que viveu nesse período por causa do saudosismo, tá, gente? O saudosismo, o que o Getúlio Vargas fez de populismo, ou seja, ele acabou trazendo o povo para o lado dele. Tanto que ele era considerado o pai dos pobres, né? Porque ele vai fazer leis que até então vão valorizar, né, a classe trabalhadora, essas coisas assim. Então, como uma dica, não entre em conflito, não há necessidade. E aí a gente vai fazer Getúlio Vargas para como ele chega ao poder. A gente vai lembrando que em 1929 os Estados Unidos sofrem uma crise, que é a Grande Depressão, né, a quebra de Nova York, e ele não vai então estar mais conseguindo comprar o café. Ele era um dos nossos maiores compradores de café. Lembre, em 1929 nós estamos na República do Café com Leite e a gente tem então uma grande venda de café para os Estados Unidos que deixa de comprar. Esse café que ele não compra fica estocado. Quando ele fica estocado, os cafeicultores têm prejuízo. E aí o governo brasileiro ele vai intervir nessa questão, né, comprando o café e deixando estocado. Então os cafeicultores não vão ter tanto prejuízo e o café fica estocado. Mas nessa intervenção, a gente já vai ver que Getúlio vai ter que tomar algumas medidas. Mas calma lá, já te mostro. Crise então de 1929 vai aflorar mais ainda a insatisfação na República do Café com Leite, visto que industriais, operários, a elite, uma elite que não era do café com leite, que não era uma elite agrária, não conseguia ter acesso ao governo. Bom, aí as eleições para 1930, né, em 1929 a gente tem o Washington Luiz como presidente. Para as eleições de 1930, segundo o acordo da República do Café com Leite, deveria então ser indicado um candidato mineiro. E o Washington Luiz, ele não faz isso, ele vai e indica um outro candidato também paulista, né, o Júlio Prestes, para concorrer. Isso faz com que Minas Gerais, descontente então nesse acordo, se una aos outros descontentes que tinham nessa República do Café com Leite. Mais especificamente, no nosso caso agora, a Aliança Liberal, que vai ser formada por Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, né? Então a gente vai ter que entender. Minas Gerais ela vai se retirar da República do Café com Leite e vai se unir na Aliança Liberal, porque o Washington não tinha então indicado o mineiro como era o acordo que vinha acontecendo. Surge então como candidato à presidência da República para concorrer com o Júlio Prestes, o paulista, o nome de Getúlio Vargas, né, e o João Pessoa da Paraíba como seu vice. As eleições elas vão correr, só que nós sabemos que na República do Café com Leite quem iria vencer seria o Júlio Prestes. A Aliança Liberal ela não reconhece então a eleição e acaba dando um golpe e depondo o Washington Luiz, e o Getúlio Vargas assume na Revolução aqui, ó, de 1930, o governo provisório. Então ele assume provisoriamente, né, já que as eleições elas foram supostamente fraudadas, até que novas eleições aconteçam. Isso que deveria estar ali. Então, em 1930, Getúlio Vargas sobe ao poder. Primeira coisa que ele faz é resolver esse problema do café. Ele queima o café que estava estocado para valorizar o café novamente, né? Mas ele também faz uma política de intervenção em que os cafeicultores agora não podem mais plantar café por um determinado tempo. Tá, resolveu o problema do café. Ele incentiva indústrias, resolveu o problema dos industriais que estavam insatisfeitos. E ele vai começar a fazer leis, né? Aqui os ministérios. Vai fazer o Ministério do Trabalho, ele vai fazer o Ministério da Educação, da Saúde Pública, para investir agora em educação e saúde pública e para resolver os problemas trabalhistas. Olha, trouxe o povo para o lado dele. Percebeu como que era o Getúlio? Nessa situação ele está ali. A partir de 1932, os paulistas que tinham perdido o poder lá com o Júlio Prestes, né?
eles começam então a criticar o governo, porque o Getúlio tinha dito que iria ficar então provisoriamente até fazer uma nova lei, até fazer novas eleições, só que ele não fazia nada disso, ele estava simplesmente governando. E aí vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 32. Essa Revolução Constitucionalista vai ser os paulistas contra o resto, né? E lógico que eles vão ser então derrotados, mas o Getúlio resolve então fazer uma Assembleia Constitucional e fazer a revolução, fazer a Constituição, que vai sair em 1934, essa Constituição, e nessa Constituição ele vai ratificar, inclusive trazendo a Justiça do Trabalho agora, percebeu? E ele se mantém no poder indiretamente, ele foi eleito agora, então a gente começa com o governo constitucional do Getúlio, eleito agora de uma forma indireta, para as próximas eleições em 38 o povo votar. Ok, tá aí, né? E nesse momento, o Getúlio ele vai enfrentar então nesse governo constitucional dois grupos, a ANB, a Ação Integralista Brasileira, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Esses dois grupos eram distintos. A ANB, características nazi-fascista, liderada por Plínio Salgado, achava que o Getúlio tinha que ser uma liderança mais forte. A ANL, Luiz Carlos Prestes, aquele líder tenentista lá do movimento tenentista que a gente já trabalhou sobre isso, vai liderar a ANL e tem uma característica meio que na vibe socialista. Então são os grupos que o Getúlio vai estar enfrentando. E a gente não vai, nesse momento especificamente, entrar em detalhes sobre cada um deles. É bacana você saber que o Getúlio enfrentava esses grupos aí. Quando isso acontece, o que vai acontecer? A ANL, ela vai fazer várias revoluções, sabe? Assim, manifestações e tudo mais, as chamadas intentona comunista. O Getúlio se aproveita de um golpe que foi tentado dar para que ele fosse retirado do poder pela intentona comunista, e ele faz a Lei de Segurança Nacional e coloca a ANL e o Partido Comunista agora na ilegalidade. Mas ele aproveita e coloca a ANB também na ilegalidade, porque quem manda é ele e acabou, né? E aí ele vai fazer a próxima parte do seu primeiro estágio de governo, que é o Estado Novo. E ele vai fazer o Plano Cohen, né? Então, o que era o Plano Cohen? Um plano em que ele dizia que havia uma ameaça comunista que iria tomar o Brasil, e aí ele não chama as novas eleições em 1937 para 38, ele dá esse golpe, ele se mantém no poder a partir de 1937. E cara, muito maluco, porque agora aquela Constituição de 34 ele revoga e ele faz a Constituição de 37, conhecida como Constituição Polaca, e com características nazistas, nazifascistas. Percebeu? Claro que você está lembrando que a Europa está vivendo um período entre guerras e que os regimes totalitaristas na Europa estão em voga, estão fervendo. Percebeu? Com o Plano Cohen ele vai fazer o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e ele vai fazer agora a censura no nosso país. Olha lá, né? Vai construir a Vale do Rio Doce, e depois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo na Vale do Rio Doce, é bem legal, e a siderúrgica nacional. Então ele vai estar implementando algumas... ele tinha a noção de nacionalismo, sabe, gente? De explorar tudo que o Brasil tinha no seu potencial. Então é bacana da gente lembrar. Ainda falando um pouquinho do Getúlio Vargas, ele vai instituir o Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, que é o que a gente comemora até hoje, né? E a gente vai entrar em detalhes mais tarde. Mas eu trouxe essa parte aqui, o trabalhismo, que foi a partir desse momento que trabalhar era digno do homem. Até então, né, a gente tinha a República do Café com Leite, fazia muito pouco tempo que tinha sido abolida a escravidão, e trabalhar era uma coisa assim que a elite, que não era tão legal, e que foi a partir dessa valorização com o Ministério do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, com o Dia do Trabalho, homenagem ao trabalhador, é que o trabalhismo ficou interessante para o nosso país, né? E trabalhar, quem não trabalha hoje em dia, é que é fora da casinha, né? Então,
lembrando. E ele vai fazer políticas para o afro e indígena, né? Só que lembrando que ele vai fazer o projeto Rondon, né? Vai fazer até uma demarcação de terras indígenas e tudo mais. Só que ele quer impor as características para os índios, né? Para os indígenas, as características do povo europeu, as nossas características, não quer respeitar a cultura indígena, né? É isso que é interessante. E vai se envolver na Segunda Guerra Mundial, né? Porque pro lado dos aliados, mas aí a gente fala especificamente daqui a pouquinho, ok?